Boa tarde, bem-vindos à nossa quinta técnica. Estamos fazendo a 124ª quinta técnica. Hoje é dia 22 de novembro de 2012. Sejam bem-vindos. Estamos a 10 dias do fim do calendário maia. Uau! Será que vamos ter algum evento acontecendo aí? Interplanetário vamos ter, não sabemos se vão ter outros eventos. Para quem gosta de um pouco de misticismo, entraremos num período fértil. Muito bem, vamos começar a nossa análise com o índice Bovespa, como sempre. Índice Bovespa à vista. Eu hoje vou falar de um investimento que está rolando no mercado, que é o fundo imobiliário do Banco do Brasil, que eu estou achando um investimento muito interessante. Mas vamos primeiro analisar o índice Bovespa. Então, qual é a situação? Semana passada, nós fizemos a quinta técnica. Aqui, os preços estavam testando esse nível de suporte. Esse nível foi rompido e, apesar de nós termos tido um engolfo na segunda-feira, antes do feriado, o comportamento do mercado hoje e ontem deixa dúvidas sobre quanto à possibilidade de nós estarmos visualizando uma reversão. Porque apesar dos preços além dos preços terem rompido esse nível de suporte a 57.200, eles romperam também os 56.400, que é esse topo do começo, esse fundo do começo de setembro. Vamos ver aqui no longo prazo. É um fundo importante. E estão testando esse fundo de começo de agosto. Nós temos uma faixa bastante extensa de suporte. Então, os preços, sem dúvida, estão atados ainda a essa zona gravitacional de atração dos preços. Nós vamos ter, eventualmente, a pá de cal para que os preços comecem a entrar numa queda mais acentuada, quando nós acreditamos que isso vai acontecer, essa reta for rompida. Os preços devem encontrar essa reta, no nosso entender, ali próximo entre 54 e 55 mil pontos. Agora, esse processo aqui tem cara de formação de topo. Isso aqui foi um movimento que a gente pode qualificar em ABC. O mercado está fazendo fundos consecutivamente mais baixos e topos consecutivamente mais baixos, indicando que ele está numa tendência de baixa de curto prazo. A gente quer entender, a nossa leitura está falando claramente que está sendo iniciado um novo processo que tem tudo para ter essas características aqui. Característica igual à característica do último movimento. E se isso acontecer, nós então teríamos uma projeção para o índice Bovespa à vista, que seria igual ou maior que a extensão dessa última perna de baixa, projetada a partir do topo aqui, ou seja, nós estaremos vendo os preços irem testar 48 mil pontos, que é o fundo de agosto de 2011, 8 de agosto de 2011, que foi quando houve o rebaixamento dos Estados Unidos. Já se faz 1 ano e meio de quando isso aconteceu, foi logo após a crise do aumento do teto da dívida americana, e temos chances de que esse filme volte a rodar agora, porque, como se sabe, existe aí o abismo fiscal, como está sendo chamado, que tem que ser resolvido até o fim do ano, senão a partir de 1º de janeiro já inicia o ano, os Estados Unidos tendo que reduzir drasticamente os seus custos
coisa de 600 bilhões. Isso deve afetar a economia americana e a economia mundial, se o Congresso não der um resultado a isso, né? Que seria basicamente aumentar o teto da dívida. Muitos acreditam que vai ser dada uma solução paliativa, então isso provavelmente vai se estender por mais tempo do que a gente possa imaginar. Mas além disso tudo, no curto prazo, isso aqui, quando a gente olha um pouco mais de longe, quer dizer, sem se ater a este engolfo que nós tivemos, né? Como eu disse, esse engolfo aconteceu, mas ele não foi confirmado ontem. E hoje dificilmente foi confirmado também. A gente sempre precisa de uma confirmação quando a gente tem uma formação de reversão de candlestick como essa aqui. E essa formação está um pouco prejudicada também porque ela acontece nessa zona de suporte, né? Está acontecendo dentro desse processo aqui. É diferente de algo que acontece, por exemplo, numa área mais livre, como foi essa estrela cadente que aconteceu aqui em meados de setembro e que definiu o topo dessa alta que começou em julho desse ano, né? Esse topo deu-se com esse shooting star aqui, estrela cadente. Então eu acho que nós continuamos com viés de baixa no curto, médio e longo prazo. Vamos ver o que o índice futuro tem a nos dizer sobre a movimentação que está acontecendo agora. Estou mostrando aqui o índice futuro de longo prazo, vem desde 1990. O índice futuro já tem a inflação embutida, ele funciona mais ou menos como um indicador, não é? A gente vê que ele oscila bastante entre essas duas faixas aqui, essa de cima e essa faixa de baixo aqui. A faixa de baixo está a 25 mil pontos. A última vez que nós tivemos uma expansão dessas proporções foi aqui de 95 a 97 e o mercado teve um comportamento parecido, porque ele teve uma A, B e C. Nós entendemos que agora o mercado teve a B e está indo para a C. A C costuma ser maior do que a A. Vamos, por exemplo, medir aqui a última vez que isso aconteceu. Ó. Foi daqui a aqui, de 97 até 98, e depois de 2000 até 2003, na verdade foi um pouco menor. A C foi um pouco menor. Mas de qualquer maneira, se a gente fizer uma proporcionalidade também parecida, se ela for um pouco menor, a onda C, a gente pode imaginar que os preços podem chegar até 40 mil, por exemplo. 40 mil é abaixo do fundo do subprime e seria equivalente a uma queda a partir dos níveis de hoje de 30%. Isso é o mínimo que a gente acha que vai acontecer com o índice Bovespa. Nós achamos que entendemos, nossa leitura é clara no sentido de que é isso que está acontecendo. No meio tempo pode sim acontecer mais oscilações aqui dentro dessa faixa de oscilação, que está indo dos 54 até os 70, mas mais presente aqui dos 54 aos 64 mil pontos no índice futuro. Essa acumulação atual também, apesar de termos tido uma formação que pode ser considerada uma formação de reversão, vejam que analogamente ao que aconteceu com o Ibovespa à vista, essa formação que seria de 3 candles, esse candle de baixo, esse candle de indefinição e esse candle de alta, ela teria que ser confirmada ontem e não foi, e hoje também não foi, deixou um candle de indefinição aqui. Então eu acho que, em função disso, eu confesso a vocês que na segunda-feira eu fiquei bastante bem impressionado com o mercado, achei que talvez ele fosse ter uma reação mais acentuada. Mas com a movimentação de ontem e hoje, isso me parece muito mais uma bandeira de baixa do que algo mais, e se for, nós estamos vendo, como entendemos que seja, nós estamos vendo aí uma bandeira que deverá projetar os preços para 53.500, para esse seu próximo
suporte aqui, vamos ver um pouquinho mais de longo prazo, 53.500, mas 53, né, temos esse fundo aqui a 52.500, então essa faixa aqui de 54 até 52.500 é que deve 52.500, 54 a 52, 53.500 a 52.500 é o que deve ser o próximo objetivo de baixa, e onde os preços, nós entendemos, deverão sofrer uma parada para tomar um chazinho, um cafezinho, e depois verem a que vieram, né? Esse suporte que será encontrado então aí, seja 53.500 ou 52.500, entre 53 e 52, é um suporte muito importante, nós vamos ter que ficar muito de olho nele, né? Esse é o suporte desse nível aqui. Depois desse suporte, nós vamos ter algum suporte a 50.000, que foi um fundo que aconteceu, um dos fundos que aconteceu em 2008, na queda brava do mercado. Ele foi especificamente o fundo de novembro. O mercado teve dois fundos na queda do subprime. Um em outubro, teve uma reação violenta, depois deixou um fundo em novembro. Então, esses seriam os próximos níveis de suporte dos preços. Se esse nível aqui que eu falei, de 53.500 a 52.500, for rompido, nós vamos ter uma parada talvez em 50.000, e aí nós estamos falando em 42.000 pontos, que é fundo de subprime. Então, nós continuamos com viés de baixa no curto, médio e longo prazo no índice futuro. Vamos ver agora o que o S&P está nos dizendo com relação à movimentação dessa última semana. Está aqui o gráfico do S&P. Essa é a ascensão que os preços tiveram. É importante a gente ter noção de que houve uma ascensão econômica nos Estados Unidos durante 16 anos ou 20 anos, sob outro prisma, de 1.500% aproximadamente. E é por isso que a gente entende que o mercado tem um potencial de queda muito grande. E depois disso, com isso, se a gente passa a Fibonacci a partir de 82, nós temos uma versão que eu estou experimentando aqui. Alô? Alô? Okay. Era o microfone, então. Tem que testar depois, tá? Ok. Trocamos a caixinha do microfone, não funcionou. Trocamos o microfone, funcionou. Lei de Murphy. Muito bem. Então, agora está tudo certo. Eu dizia que nós estamos testando eu estou com uma versão nova do Terminal Enfoque, em que a gente agora, a pedidos, consegue
colocar o Fibonacci. Quando o gráfico está na escala logarítmica, a gente consegue fazer um Fibonacci aritmético. E eu estou aqui com o Fibonacci aritmético, mas não é isso que a gente usa. Então eu tenho aqui gráficos. Os caras com Fibonacci aritmético, não. Pronto, agora sim o Fibonacci voltou a ser o que era. Ok, eu vou pedir de começar novamente a análise do S&P, né, Maurício? É isso. Bem, começamos novamente então a análise do S&P. Esse é o S&P. Essa é a expansão econômica que ele teve, são 20 anos ou 18 anos sob outro prisma. Expansão econômica, isso foi uma expansão de 1.500% aproximadamente. E depois desse processo, os preços não corrigiram Fibonacci ainda. É o Fibonacci exponencial, né? Que é o que nós usamos, o que nós entendemos ser correto. Os dois precedentes que a gente tem de expansões econômicas dessa amplitude, a gente pode medir isso no Dow Jones. Foram. Sim, eu estou mostrando aqui para vocês o gráfico que nós aqui na Enfoque, na Constop, vemos. Eu, pessoalmente, que é o gráfico do Dow Jones indexado. Porque o gráfico do Dow Jones não indexado é esse cara aqui, que até provavelmente é o responsável por esse postulado que tem no mercado, que no longo prazo os preços só sobem. Parece, né? Se olha esse gráfico sem indexar, parece que ele só sobe. Mas não é verdade, porque nesse período a gente teve essa inflação aqui, de 1913 até agora. São 100 anos de inflação nos Estados Unidos, em torno de 2.270%. Uma inflação ínfima quando comparada com a nossa, que foi de 4,1%. Né? Mas é uma inflação considerável. Quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico aqui do Dow Jones, então a gente tem... Vou aumentar um pouquinho o som. Pedidos. Espero que esteja bom agora. Então, o que acontece é que a gente, então, quando aplica o CPI nesse gráfico do Dow Jones, essa acumulação aqui, por exemplo, que vai de 66 a 82, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Ela vira essa queda aqui. Isso é aquela acumulação. Tá? Então esse é o gráfico que a gente vê, esse é o gráfico que eu acho que é o gráfico correto para se observar e para se poder ter uma ideia sobre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. Então nós temos esses três precedentes. Em 29 os preços vieram abaixo do começo do sopé da montanha. Em 66 até 82, se a gente traça a Fibonacci exponencial, a gente vê que os preços corrigiram mais do que 50%. Vieram quase aqui no segundo, tiveram quase uma correção de 0,618. Agora, quando a gente vai medir essa última expansão econômica de 66 a 2000, a gente percebe que os preços vieram até o primeiro número Fibonacci. Nós achamos que é muita alta para pouca queda e que os preços devem pelo menos chegar até 50% de correção, até porque nós entendemos que esse foi a onda A, esse processo foi a onda B e agora nós estamos na onda C. Estamos na onda C e entendemos que esse processo foi um processo de reação e até porque essa reta foi rompida, nós entendemos que sim, essa reta foi rompida, então até por isso nós estamos entendendo que agora nós vamos começar um processo de baixa que vai ser a onda C. Aliás, a onda C não, a onda C já começou, na verdade isso aqui foi a onda 1 da onda C, né? Seria assim, onda A, onda B, e aí agora a onda C. A onda C é composta de 5 ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. É isso que nós achamos que vai acontecer. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, no Japão, onde a gente também teve o estouro de uma bolha imobiliária nos anos 90. E depois desse estouro,
os preços tiveram esse processo. Tiveram uma queda inicialmente, onda B, A, B, e agora estamos na onda C. Na onda C eu acho que nós já tivemos 1, 2, 3, 4 e estamos indo para mais uma onda C, o que vai fazer, no nosso entender, que os preços venham abaixo desse fundo que aconteceu em 2009 e o que transformaria essa tendência de baixa do Japão numa campeã de longevidade, pois colocaria essa tendência de baixa em termos nominais no Japão mais longa do que 20 anos. Né? Se nós tivermos mais um fundo aqui, inferior a esse fundo de 2009 no Japão, nós vamos ter uma tendência de baixa que terá durado mais de 20 anos. Terá durado de 1990 até 2012, 13, 14, não sei, porque aí se vier abaixo desse nível, precisa ver quanto tempo vai demorar para fazer o fundo. Né? Eventualmente, se eu estou certo, talvez o Japão possa ter uma outra onda 5 igual a essa onda 3. Né? Não é isso? Ó. Onda A, B e C composta de A1, 2, 3, 4, 5. A onda 5 deve ser pelo menos igual em amplitude à onda 3. E isso pode durar tempo, né? Demorar tempo. O mercado pode voltar no Japão para níveis que ele estava em 1974, 75. Né? Em termos nominais, porque a gente não tem inflação do Japão, mas não muda muita coisa. Até pode piorar porque não teve inflação, teve deflação lá. Né? Muito bem. Então, nós entendemos que o S&P vai corrigir 50% Fibonacci. Se acontecer isso, os preços têm possibilidade de estar caindo mais 57%, 58% nos Estados Unidos. Se isso acontecer, nós entendemos que esses dois gráficos vão se juntar. Isso a gente está começando a ficar claro aqui que os dois estão se aproximando agora, né? Estiveram muito mais distantes aqui, agora estão mais próximos. Esse é um gráfico que eu tenho mostrado sempre aqui na Quinta Técnica. Ele é um gráfico comparativo entre Brasil, que está em verde, Estados Unidos, que está em azul, China, que está em vermelho, e Índia, que está em amarelo. E essa é a situação hoje. A China lá embaixo, rompendo níveis de suporte importantes aqui. O Brasil teve todo esse descolamento aqui dos Estados Unidos. Aqui na crise do subprime ele caiu, encostou nos Estados Unidos. Teve um dia que praticamente encostou. Depois ele se distanciou de novo e agora está encostando, e nós entendemos, temos falado isso insistentemente aqui, que essa linha verde vai cruzar com a linha azul, vai para baixo da linha azul. Se isso acontecer, o que vai estar implicando é que, considerando os valores de hoje, o índice Bovespa terá caído mais do que 16% a mais do que o que os Estados Unidos irá cair. Nós entendemos que, eu estou dizendo cair, porque nós entendemos que isso vai acontecer se os mercados caírem. Se os Estados Unidos cair, o Brasil deve cair mais do que os Estados Unidos e, a certa altura, deve passar abaixo dos Estados Unidos, ou seja, ter uma queda bem maior do que a queda que vai acontecer nos Estados Unidos. Esse é o que nós acreditamos. Com isso, se os Estados Unidos, nós estamos entendendo, possa cair 57%, vocês têm que botar 16% a mais aí, que é a possibilidade de queda no Brasil. Então, se eu estou baixista, eu estou cada vez mais baixista. Acho que isso está cada vez mais com cara de que vai mandar os preços para baixo. Aqui, olhando o Ibovespa, esse processo todo aqui me parece uma formação de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. A gente já tem um topo inferior ao último topo, só falta agora um fundo inferior a esses 52 aqui. Aí eu acho que o mercado tem chance de dar uma desabada boa. E finalmente a gente olha aqui o Dow Jones. E sim, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para o fato de que no S&P, eu volto aqui ao S&P, apesar de a gente ter tido uma reversão aqui bastante dramática na segunda-feira, vejam, os preços não mostraram nada ainda. Para mim, eles não disseram nada ainda, porque isso pode muito bem ter sido apenas um pullback para a reta suporte. Qual reta? Essa reta que vem lá do fundo do subprime. Vejam, temos aqui fundo do subprime, que nos Estados Unidos aconteceu em março de 2009. Temos um outro ponto aqui
em meados de 2011, em outubro de 2011, né? E temos o outro ponto em junho de 2012, desse ano. Então, é uma reta bastante confiável. Tem 1, 2, 3 anos e tem 1, 2, 3, 4 pontos. Se essa reta segurar os preços, como aparentemente está aparecendo, porque nós estamos tendo candles curtos, né? Candles de indefinição. Vamos ver como é que está o S&P 15 minutos. Dá para perceber aqui, né? Essa reta deveria estar passando por aqui, assim, né? Deve estar passando assim por aqui. Então, a gente percebe. Essa seria a reta do gráfico diário. Aqui eu estou mostrando o gráfico intraday. É nítida a percepção de resistência aqui. Veja, os preços sobem com esse ímpeto, depois eles parece que estão fazendo uma força para subir. Quando caem, caem muito rápido. E aqui também, vejam que coisa interessante. São detalhes sutis que a gente consegue extrair dos gráficos, né? O preço, quando vai cair, desmorona. Depois sobe com uma dificuldade, cai mais rápido. Vejam, cai mais rápido do que consegue subir. Aqui, ó, vejam como caiu aqui e uma dificuldade para subir, mas está subindo. Mas parece que está cada vez mais difícil. E eu acho que é a hora que isso geralmente mostra forças ocultas aí no mercado. Mas esse é outro problema. A constatação é que cai mais fácil do que sobe. E acho que, de qualquer maneira, ele está encontrando resistência aqui. Se está encontrando resistência, pode muito bem ser a resistência, eu volto agora para o diário, pode ser a resistência dessa reta de suporte. Se essa reta oferecer resistência, minha gente, se a gente vê um candle de reversão, se nós virmos um candle de reversão, melhor, né? Português feio esse. Se a gente visualizar um candle de reversão por aqui, possivelmente nós estamos vendo a pá de cal, porque é assim que funciona. Quando a gente tem uma reta de suporte de longo prazo e confiável, e quando os preços rompem essa reta, voltam a se aproximar da reta e encontram resistência na antiga reta de suporte, isso a gente diz que é o último ponto da reta. E quando acontece o último ponto da reta, fica claro que reverteu-se a tendência de alta. Quando ficar claro que reverteu-se a tendência de alta no ativo de maior liquidez mundial, que é o S&P, eventualmente os grandes começam a jogar a toalha, e isso implica em desarme de posições de compra, e isso pode ser o início de uma bola de neve. Então ficar de olho, muito de olho nesse ponto. Não quer dizer que vá acontecer isso, ele pode se estender um pouco mais, ele pode ficar derivando no sentido, quer dizer, a reta está aqui, ele pode ficar derivando por baixo da reta, pode durar mais tempo. Com o fechamento de hoje não dá para a gente dizer alguma coisa de curto prazo, mas no médio e longo prazo a gente continua da mesma forma, imaginando que os preços vão cair, vão estar caindo, e no curto prazo a gente está indefinido aqui. A gente está percebendo uma certa deriva, principalmente no intraday. Aqui a gente visualiza isso, né? Uma certa deriva. Aqui a gente consegue visualizar a reta e vejam, ele bate na reta, cai, pesado, depois bate de novo na reta, cai, e essa reta estava lá, eu não tracei, né? Ela já estava traçada. Porque anteriormente eu tinha mostrado o intraday de 15 minutos do mini S&P, agora eu estou mostrando o intraday de 15 minutos do SP500, que é o contrato grande, e o contrato cash, né? que na verdade não é contrato, é o mercado à vista do S&P 15 minutos. Então é isso. Estamos indefinidos aí no S&P, mais baixistas aqui no curto, médio e longo prazo na Bolsa Brasileira. Duas ações que tiveram destaque hoje foram, no nosso entender, para os quais nós inclusive soltamos alertas. Foram
OGX e B2W. B2W queria mostrar a vocês. Ela fez um candle de reversão numa resistência bastante importante. Vejam, essa é a resistência que passa por esse fundo aqui. Eu estou falando de B2W, BTOW3 é o código dela. E a resistência que eu estou falando é essa onde nós temos esse fundo aqui em 2011 e temos esse outro fundo em 2005. Vejam só, 6 anos de diferença, um fundo milimetricamente no mesmo nível. E depois nós temos um outro topo aqui também tecnicamente é no mesmo nível, que aconteceu em fevereiro desse ano. E depois esse outro topo aqui agora no mês passado, em outubro, 2 topos em outubro. Aí os preços se aproximam desse nível e deixam um shooting star, depois de um clímax de alta. Então nós estamos investindo nessa indicação técnica. Até tomamos uma posição hoje, baseados nessa indicação, achamos uma boa aposta aí, uma posição de venda com stop logo acima desse nível, né? Outro gráfico que também foi ELET 6. Achei que estava aqui, mas não está. Maurício, é ELET 6, né? Ah, não, desculpe, é ELPL4, Eletropaulo. Então, ELPL4 retomou a tendência de baixa, a violenta tendência de baixa que se instaurou nessa ação em Eletropaulo desde abril desse ano. Retomou porque fez uma bandeira de baixa. Vejam que bonitinha a bandeira de baixa. Vejam que como uma análise técnica é interessante, né? A gente tem temos uma bandeira de baixa aqui nós vamos chamar isso aqui de flâmula ou coisa que o valha. Vejam a flâmulinha aqui, uma bandeira de baixa. Isso aqui foi uma reaçãozinha qualquer. Aqui nós tivemos um retângulo que dá continuidade ao movimento de baixa. O retângulo, a gente percebe que esse processo aqui foi uma onda impulsiva. Isso aqui provavelmente foi a onda 1, isso aqui foi a onda 2, e agora nós estamos na onda 3. A onda 3 deve ter a amplitude da onda 1. Então a gente simplesmente projeta essa onda para baixo a partir do topo aqui do que nós entendemos ser a onda 3. E isso nos dá um objetivo aqui a R$10 para a Eletropaulo. Então vejam, essa perna, uma outra perna parecida. E com isso nós tivemos essa oportunidade de trade aqui, que foi estabelecimento de uma posição de venda aqui no fechamento, com stop acima da bandeira e objetivo cá embaixo a R$10. Esse foi um destaque que eu queria ter mencionado para vocês. E agora vamos analisar Petrobras e Vale. Sim, a STT também teve o ramo das elétricas todo está sofrendo muito, né? Isso é, de repente, algo a ser lembrado por aquelas pessoas que entendem que uma ação não pode ou não tem condições de ter uma queda ou que tem alguma coisa que seja tão boa que não possa cair. Foi muito bom ter ações da Eletropaulo. Estou falando da Eletropaulo, mas na verdade eu estava me referindo a STT. Que caiu bastante. Hoje eu estou com uma versão nova aqui com alguns bugzinhos, porque eu sou testador oficial da Enfoque, do Terminal Enfoque. Então eu tenho as vantagens de ter as novidades, mas também tenho as desvantagens de ter sempre uma versão aí que tem, invariavelmente tem algum bug, né?
Então está aqui a STT. O que está acontecendo aqui? Isso aqui acho que não está linkado. Só um minutinho, por favor. Tá sim, agora sim a STT. Nós tivemos aqui em STT. Então esse processo de baixa dessa alta enorme que nós tivemos a partir de 2004. Não, na verdade a partir de 2003. Né? A alta que se estabeleceu com essa tendência bem definida por essa reta de suporte. Vejam que bonita essa reta de suporte. Tem um ponto em 2004, outro ponto em 2008, outro ponto em 2011, outro ponto em 2012, outro ponto em 2012. Muito bonita, né? Então, isso aqui é uma situação típica, minha gente. Vejam, de 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, ou seja, a primeira onda impulsiva, a primeira onda corretiva. Então isso aqui é A1, provavelmente A1 da C, ou A1 da 1 da C, né? Mas digamos que seja A1 da C. Então 1, 2, 3, 4, 5, e aí vamos ver até onde vai chegar isso, né? Mas nós entendemos que tem uma oportunidade de venda aí também. Muitas ações do setor elétrico estão assim. Vamos então para as duas ações de destaque da Bovespa, Petrobras, na qual nós estamos bastante baixistas. Vocês sabem, há bastante tempo a gente fala sobre Petrobras. Nós entendemos que esse processo aqui é um processo que deverá dar continuidade ao movimento de baixa. Qual o movimento de baixa? Esse aqui, começado em 2008 e que nunca, o mercado nunca escapou dele. Ele está mantendo essa reta de inclinação, que agora já tem 4 pontos distantes aí, 1, 2, 3, 4 anos. Então nós estamos tendo 4 anos de tendência de baixa de Petrobras, e o curto prazo está sugerindo que nós vamos testar esse suporte aqui a 17,60. O suporte a 17,60 é bastante importante. É esse suporte aqui, desse fundo que aconteceu em agosto de 2011, outro fundo em outubro de 2011 e esse outro fundo aqui em julho, aliás em junho de 2012. O rompimento desse processo, que nós entendemos vai acontecer, projetaria a amplitude desse movimento para baixo a partir daqui e implicaria numa queda de Petrobras para R$12. Nós entendemos que é exatamente isso que vai acontecer no curto prazo. Então, portanto, somos baixistas curto, médio e longo prazo em Petrobras. Vamos aproveitar e dar uma espiada no petróleo, coisa que a gente sempre faz, e eu vou mostrar a vocês qual é a situação do petróleo. Petróleo que habitou essa faixa aqui durante 20 anos, escapou da faixa. Eu tenho dito várias vezes aqui na Quinta Técnica que eu entendo que o preço entra para dentro da faixa de novo. Entendo isso porque entendo que se a bolsa cair bastante, como é a nossa leitura, nós vamos estar vendo aí, lendo nos jornais, uma recessão tomando conta, uma recessão global, com os Estados Unidos no embrulho, Europa principalmente no embrulho, e nós no embrulho também, tá certo? Nós estamos vendo o governo aí meio sem dinheiro agora, querendo esfolar um pouco mais as empresas estatais. O Brasil vai sentir, eu acho que vai sentir, porque infelizmente fez pouco da lição de casa que teria que ter feito. Então, petróleo, minha gente, está com toda a cara de que esse processo todo aqui é um processo de topo, que nós vamos um dia chamar de formação de cabeça e ombro. Sim, porque de fato, se esses preços preencherem esse objetivo aqui, nós vamos poder chamar isso aí de formação de topo de cabeça e ombros. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Isso implicaria numa queda até o primeiro nível aqui, quer dizer, até a projeção da amplitude da formação de topo. Mas muitas vezes, como se sabe, o mercado dá truco nisso. Ele bota 2 vezes esse objetivo para baixo, o que o traria para essa faixa. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. No curto prazo, essa acumulação aqui tem características de alguma formação de acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, eu entendo que aqui no petróleo nós tivemos a onda A,
a onda B, e já se iniciou a onda C, com a onda 1, 2, 3, 4, e agora 5 da C, que seria a 1 da C, depois nós vamos ter a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5. Acho que isso aí é queda por muito tempo ainda, com a recessão que eu acho que vai se instalar no mundo, como a gente tem dito aqui muitas vezes, né? Curto prazo, veja, nós tivemos ontem nós tivemos essa reversão aqui, eu acho que bastante significativa, porque os preços tinham rompido esse nível, romperam esse nível, não tocaram stops, e aí em seguida tiveram reversão. Isso é muito baixista, é a formação que eu chamo de bull trap, armadilha para comprados. Então, isso aqui toma cada vez mais características de que vai dar continuidade ao movimento de baixa, e portanto estamos baixistas no petróleo também. Voltando para a Petrobras, em função disso que a gente viu no petróleo, nós entendemos que a gente até pode ter algum tipo de acumulação aqui por volta dos 18,50, mas os preços estão caminhando aí para 17,50, com grande chance de romperem esse nível e caminharem então para o seu próximo suporte a R$14. Vale do Rio Doce está numa situação parecida, mas não tanto. Nós entendemos que esse processo todo aqui é um processo de topo, que esse fundo vai ser rompido. Aliás, esse fundo já foi rompido, foi um rompimento falso, que aconteceu em agosto desse ano. Os preços depois voltaram. Eu entendo que isso se deu, isso aqui, quem sabe, vai poder ser chamado de alta pró-eleição do Obama. Sim, aconteceram fatos, mas eu acho que tem muito de chapa branca aqui. Depois disso, os preços voltaram a cair e agora estão com cara de que estão numa bandeira de baixa. Isso tem toda a característica de bandeira de baixa. Veja um pouquinho mais de longe. Principalmente porque os preços acabaram de romper essa pequena retinha que tem 3 pontos. Rompe-se uma reta e o mercado embandeira por baixo da reta. Isso é um comportamento bastante típico. Eu estou baixista, portanto, no curto prazo em Vale também. Curto, médio e longo prazo. Vamos às perguntas então, Maurício. Temos tempo aí para algumas perguntas. Deixa eu pegar o chat aqui. Havia uma pergunta sobre Risco Brasil, que foi feita logo no início, então vamos partir para essa já. Risco Brasil. Agora sim. Nós tivemos o rompimento dessa pequena reta, depois dos preços tocarem um suporte. E que suporte, não é? É exatamente o fundo de 2007, milimetricamente. Então os preços tocam um suporte e rompem uma reta. Que reta? 1, 2, 3 pontos. Agora estão caindo, mas eu quero crer que nós estamos também num processo de pullback para essa antiga reta de suporte. Mas estamos aí numa faixa de acumulação, né? Dentro dessa faixa de acumulação, entre 165, 135, 165, 167 basis points. De maneira que no curto prazo estamos indefinidos, mas nós entendemos que no médio e longo prazo os preços caminham para cima. Deve aumentar o Risco Brasil. Que totalmente se coaduna com o que a gente está entendendo para o dólar, para a Bovespa e etc. E tal. Então vamos lá. Risco Brasil, NBR3 Energias do Brasil, Grato Noix, NBR3, pois não, Noix, vamos lá.
em BR3. Rompemos essa reta, rompemos essa outra reta, rompemos as retas todas. Esse processo que começou em 2008, depois do subprime, e chegou até esse topo aqui de março de 2012, já era. E essa acumulação tem cara de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Eu acho que, quem sabe, nós vamos poder chamar isso aqui de triângulo descendente. Ele tem chance de fazer mais alguma estrepulia aqui, mas eu acho que o resultado disso é esse aqui. Olhando de longe assim, é o que me parece. No curto prazo a gente está dentro dessa acumulação sem condições de dar muito palpite, a não ser pelo fato de que isso aqui está me parecendo uma deriva. Então acho que boas chances dos preços darem um rallyzinho aí e encontrarem essa pequena retinha aqui novamente, o que implicaria aí numa alta de aproximadamente 3, 4%. Mas, como eu disse, essa acumulação toda aqui tem muita característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Vejam, é simples, a gente vê topos consecutivamente mais baixos e fundos meio que no mesmo nível, tá? A não ser duas espetadas aqui para baixo, a gente vê fundos acontecendo no mesmo nível, enquanto os topos estão consecutivamente mais baixos. Isso indica compradores mais acanhados e vendedores mais agressivos, depois de um processo em que a gente está vendo que essa minhoca aqui se extinguiu, né, essa tendência de alta já era, porque rompeu-se essa reta. Então, depois disso, a gente vê uma acumulação em que os vendidos estão mais agressivos e os comprados estão mais na boa. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então é isso que a gente acha. Talvez alta no curtíssimo prazo, mas baixa no médio e longo prazo. Elet 6, destacando os próximos suportes de curto prazo. Grato abraço, Rodolfo. Elet 6. Elet 6, cadê a minha Elet 6 aqui? Está aqui. Eletrobras teve essas quedas espetaculares, né? Vai perder as concessões aparentemente, dançou. Ninguém está a salvo, né? Por isso que chamam esse mercado de mercado de risco. O que a gente pode fazer nessa hora? A gente pode tentar ver o que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos vendo que aqui teve um candle que ficou meio indefinido, né? Aonde está acontecendo esse candle? A gente olha para a esquerda e fala, opa, isso está acontecendo aqui, ó, nesse fundo de 2004 e que também coincidia com esses topos, com esses fundos aqui de 1997, em termos nominais. Tem a ver? Acho que tem a ver, sim. Tem tudo a ver. Levando em conta que os preços caíram, essa enormidade aqui, é muita queda, né? Em menos de um mês, os preços caíram aí 58%. É muita queda, né? Em um mês, cair 58% é muita queda. Então, sim, temos boas chances de termos o nível de suporte agora. Esse fundo de hoje é o nível de suporte, tá? Então, se tivermos algum tipo de reversão aqui, ou, por exemplo, se nasce amanhã os preços abrem em gap, eu acho que a gente pode até pensar em arriscar uma compra com stop logo abaixo desse fundo aqui. Porque, vejam, uma conversão Fibonacci desse processo, para o primeiro número Fibonacci, como ele caiu muito, implicaria, a partir do fechamento de ontem, implicaria numa alta de 50%. É uma boa oscilação para se pensar numa posição de compra, não é? Agora, indefinido, né? Porque o mercado precisa nos dar ainda uma indicação de candlestick para que a gente possa ter aí alguma indicação mais, porque a verdade é que os preços estão numa tendência de baixa e a tendência de baixa acaba, vocês sabem, não é? A tendência de baixa acaba quando termina.
Esse é um velho ditado do mercado. Vamos ver o intraday de 15 minutos. Aqui a gente nem chega ao outro lado da montanha, não é? Temos aqui Fibonacci dessa baixa, traçado, e primeiro número passando a 10,75. 10,75 para ELET 6 seria um nível de resistência, então. Temos uma pequena acumulação aí, e no diário 10,70. É esse bug aqui que está me atormentando. Fui mudar a periodicidade, mudou o gráfico. Oh, beleza. Mudou o ativo. Muito bem, então é isso aí. Indefinido no curto prazo, e precisamos de uma formação de reversão para pensar em alguma posição de venda. Se eu tivesse vendido, eu pensaria em apertar e muito o stop. Então, finalmente temos aqui uma pergunta de Euscom. Eduardo, boa tarde a todos. Neus Botelho, em especial, por favor, comentar o SCOM. Vamos lá, dólar. Estou aqui com uma certa dor nos cotovelos e na testa por ter perdido, quer dizer, não é bem perdido, né? Mas nós não tomamos posição aqui para o fundo com stop nessa maravilhosa indicação de alta. Mas, por outro lado, o consolo é que nós visualizamos muito bem esse processo todo, tivemos acompanhando, soltamos recomendação de compra, mas infelizmente não tínhamos risco disponível para... O que significa que nós estávamos posicionados em outros ativos, né? Mas esse teria sido uma belíssima posição. Agora, nós estamos chegando próximo de um nível de resistência que aqui é 2,10, que é a resistência desse cara aqui, do topo desse triângulo simétrico. O triângulo simétrico em si projeta a sua amplitude como objetivo. Então, seria o caso de nós projetarmos essa amplitude para cima a partir do vértice. Nós estaremos falando em 2,16. É para onde a gente acha que, no mínimo, os preços estão indo. Na verdade, a gente tem mais uma projeção a fazer, que é a projeção da última perna. O triângulo é provavelmente a onda 4, do que eu entendo, possa vir a ser a onda a onda 4 desse processo aqui, né? Do que eu acredito possa ser, na verdade, a onda 1 da 1. Eu acho que esse processo vai longe ainda. Mas se a gente for pensar que isso está apenas corrigindo o Fibonacci dessa baixa, os níveis Fibonacci estão passando aqui. Deixa eu destacar um pouco mais esses níveis Fibonacci. Colocar em azul. O primeiro nível está 2,23, o segundo nível está 2,50, o terceiro nível está 2,80. Então o mercado tem para andar aí ainda, mas de qualquer maneira, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, esse triângulo simétrico teria sido a onda 4, e se nós projetarmos, por outro lado, a amplitude da onda 3 para frente, a partir do fundo aqui da onda 4, nós chegamos exatamente lá próximos dos 2,50, que implicaria em uma correção de 50% dessa queda toda aqui. Se a gente for, então está aqui Fibonacci, né? E 50% de correção é a projeção da última perna para cima, é para lá que nós achamos que os preços estão indo. Agora, como estamos chegando nesse topo aqui, que deve oferecer resistência considerável, né? Por quê? Porque na última vez que ele bateu nesse nível, ele caiu 6,3% em dólar, que é muita coisa. A outra vez que ele bateu nesse nível, ele também caiu 5,6%. Agora o que vai acontecer? Vai entrar muita venda nesse nível, a partir de amanhã provavelmente. Então é possível que isso aqui de um triângulo simétrico possa se transformar, quem sabe, num triângulo
ascendente, né? Se acontecer isso aqui, a gente vai chamar isso aqui de triângulo ascendente. Então seria o caso de a gente ter um triângulo ascendente assim. Então isso tá nos conformes. Agora vamos ver, talvez possa acontecer isso, ou os preços possam até apenas fazer uma pequena acumulação aqui, ou por exemplo uma bandeira de alta, e depois tomarem o caminho da roça, né? Eles podem fazer algo menor e romper. Aí teremos uma indicação bastante altista, e eu arriscaria com certeza uma compra aqui com stop logo abaixo da bandeira. É isso aí. Então, indefinido no curtíssimo prazo, no curto prazo, mas tendência de alta no médio e longo prazo para o dólar. Então é isso. Temos então uma última pergunta, que é BBAS, Banco do Brasil, né? Ok. Fernando, vamos ver BBAS 3. BBAS 3, Banco do Brasil. Aliás, eu fiquei de falar sobre o investimento no Fundo Imobiliário do Banco do Brasil. Não falei, mas vou falar rapidamente. Bem, Banco do Brasil está com uma linda bandeira de baixa, num processo que eu acho é a retomada dessa tendência de baixa que começou lá em cima, no topo que aconteceu em outubro, novembro de 2010. Nós já tivemos um topo aqui em 2010, um outro topo inferior a esse topo, um outro topo inferior a esse último topo, e o mercado está entrando no que nós entendemos vai ser uma tendência de baixa. A reação que ele teve aqui foi algo que eu acho que deve ser entendido como A, B, C, e agora nós estamos num processo de tendência de baixa, e aqui estamos vendo uma bandeira de baixa que está prontinha para ser colhido, então é baixa no curto, médio e longo prazo para o Banco do Brasil. O investimento do Fundo Imobiliário do Banco do Brasil eu acho muito bom. Vou falar rapidamente sobre os 3 riscos que envolvem um investimento num fundo imobiliário. Primeiro, liquidez. O que o investimento do Banco do Brasil vai tirar de letra, no meu entender, porque eu entendo que toda a sua oferta de 1 bilhão do fundo, que o fundo está fazendo, de 1 bilhão e 500 milhões aproximadamente, deverá ser tomada. Isso aí é cheiro da minha narina esquerda aqui. Eu acho que o mercado tem liquidez, a casa a marca é muito forte, o Banco do Brasil é uma marca muito forte, o negócio em si é muito bom, nós estamos falando de um processo que vai dar uma rentabilidade de 8,5% ao ano, contra 6,16% do CDI 100%. Quem tem CDI a 100%, aliás, CDB a 100% do CDI, está ganhando 7,25% nos próximos meses, aí mantendo-se a taxa de juros como está. 7,25%, se a pessoa ficar 2 anos, paga só 15% de imposto de renda, porque se ficar 1 ano, paga aí 17,5%. Mas considerando que a pessoa fique 1 ano, então a perspectiva para um CDB é 7,5% menos 15%, que vem dar 6,16% ou 6,19% contra 8,5% do investimento no fundo imobiliário, que não paga imposto de renda. Então, uma diferença bastante marcante. São em torno de R$ 2.300, um pouco mais, até R$ 2.300 e poucos reais por ano a cada R$ 100.000 que você tem de diferença, né? Se você tiver R$1 milhão, são R$ 23.000. Se você tiver R$ 500.000, são mais de R$10.000, R$ 11.500. Isso pode ser a diferença de você viajar no fim do ano ou não. Mas existem os riscos. O primeiro risco é o risco de liquidez. Eu acho que não vai ter, porque existem 3 fundos com mais de 1 bilhão no mercado. Ele vai ser o segundo, e em se colocando todos esses títulos, eu acho que a chance é muito grande que se coloque. Até a expectativa do mercado é que haja maior procura do que oferta. As pessoas não vão levar tudo que querem. Então, em sendo colocado isso, a cota sendo de R$100, investimento mínimo inicial de 2.000, mas a cota sendo de R$100 vai ter muita liquidez.
Então, isso não é problema. O outro aspecto é no que tange a taxa de ocupação. Então, o risco é de aumentar a taxa de ocupação, a taxa de vacância, aliás, a taxa de desocupação, né? Então, se os imóveis começam a ser desalugados, o que pode acontecer se vier uma recessão, você tem o risco de estar recebendo menos rentabilidade. No caso do Banco do Brasil, existe um contrato entre o próprio Banco do Brasil, e o dono dos imóveis, que vai ser o fundo BB Progressivo, né, do qual os investidores vão ter as cotas. Então existe o contrato por 10 anos do Banco do Brasil. Se cancelar o contrato, ele tem que pagar o valor total do aluguel. E finalmente existe o risco, então esse risco de aumento da taxa de vacância também não existe nos próximos 10 anos. E lógico, isso tem liquidez diária. Tendo liquidez, se a coisa piorar, a gente pode pensar em cair fora desse investimento, né? Mas eu acho que não, eu acho que ele é um investimento que promete ser bom aí por um longo período. O último risco é o risco de mercado, de oscilação de mercado. Eu acho que, no meu entender, o risco de que as elétricas caiam mais é muito maior do que o mercado imobiliário caia. Talvez os dois caiam, mas acho que tem uma boa chance de que no lançamento os preços desse investimento específico ganhem algum valor. Então, se você comprar por 100 e ele de repente subir uns 10%, enquanto ele estiver acima de 10%, você vai estar ganhando 8,5% ao ano sem interferência no seu principal. Se eventualmente começar a cair, você pode pensar em liquidar a posição. Isso é um investimento em ações, tem o risco da oscilação de mercado, né? Mas, como eu disse, esse é um risco que dá para se monitorar e dá para se administrar. Não é nada que... depois, a gente tem que pensar num investimento em fundo imobiliário como sendo algo mais garantido do que um investimento em ações. Porque ações falem, fundo não tem como falir, né? Ele sempre vai ser dono dos imóveis. Então, isso aí sim dá para a gente dizer que no longo prazo, assim que houver a liquidez, você não perde o seu investimento, como você pode, às vezes, perder isso, dependendo da ação da companhia que você compra, né? Mas, enfim, isso são coisas extremas. Então, se alguém de vocês tiver interesse, pode dar uma ligadinha para a gente. É preciso abrir conta numa corretora, isso tem que ser feito rapidamente, mas há tempo ainda. Nosso telefone é 3957-5890. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos a semana que vem. Um abraço, até logo, bom fim de semana.